Bom dia, minha gente! Sexta-feira, como sempre, a gente encerra aqui a semana de lives com chave de ouro. Hoje a gente vai falar sobre as competências que você precisa desenvolver para se destacar como uma profissional que é bem vista, que é bem paga, que tem bastante clientes. Sabe que a maioria das pessoas que eu atendo são terapeutas ou profissionais aí do desenvolvimento humano. E elas vêm sempre com os mesmos dilemas. Aquela questão de ter muito conhecimento, ter muitos cursos, ter várias formações, saber várias técnicas, mas continuar sem clientes e sem resultados. E a maioria dessas mesmas pessoas, elas acreditam que basta se formar, ganhar o diploma e os clientes vão começar a vir. Só que não é assim que acontece. E aí a maioria dessas profissionais estão frustradas. A realidade é que o diploma não traz cliente. Bom dia, Dai! Ótimo dia para nós, isso aí! E hoje eu vou te mostrar aqui então quais são as 3 principais competências que tu precisa ter para se diferenciar daquela profissional que fica ali invisível para aquela que constrói autoridade, clientes e resultados reais, tanto na vida dela como na vida dos clientes e também ali na sua vida profissional. A primeira delas é uma das que eu mais falo aqui e não é à toa, porque ela de fato é a mais importante, que é a competência emocional. Sem um fortalecimento emocional, nenhuma técnica consegue se sustentar. Por quê? Porque se eu não estou forte emocionalmente, qualquer coisa que aconteça me abala. Então, se eu acordo e não estou motivada, isso vai me abalar. Se eu brigo com alguém, sei lá, briguei com o marido, vai me abalar. Se eu tô com algum problema, se eu fiz um conteúdo e ninguém curtiu, se eu fiz uma live e não veio ninguém pra live, independente do que for, se eu recebi uma crítica, se eu não soube ali conduzir um cliente, qualquer coisa vai te abalar e vai te desestruturar. Nenhuma técnica se sustenta sem esse fortalecimento emocional. Eu chamo de musculatura, né? É algo que a gente tem que, de fato, treinar sempre. Porém, tu precisa ter uma base. Essa base de fortalecimento emocional, ela inclui várias coisas. É o teu autoconhecimento. É tu entender quais são os bloqueios e as travas que tu tem e aprender a enfraquecer esses bloqueios para que eles não te paralisem mais. É a tua questão energética também. São várias coisas que são incluídas nisso. E o que é importante tu entender? E de fato acontece muito. Terapeuta, eu acho que mais do que qualquer outro profissional precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque terapeuta é aquela pessoa... Eu digo aqui terapeuta, mas todo mundo que trabalha nessa área, tá? Basta tu trabalhar com pessoas. Não necessariamente tu precisa trabalhar nesta área de terapia, de desenvolvimento humano. Tu trabalha com pessoas. E é desafiador. Essa competência emocional que eu falo, esse fortalecimento, tudo que engloba, né? Seja o autoconhecimento, entender os seus bloqueios, essa questão energética, tudo isso vai contribuir em como tu te relaciona com as pessoas, em como tu te relaciona com a tua profissão,
com o que tu tem para fazer durante o teu dia, com o dinheiro, com as vendas, com tudo. E aí, eu quero que tu pare e pense aí agora. Como é que tu lida quando um cliente não está ali respondendo ao processo? Então, vamos supor que tu está atendendo uma pessoa, talvez a pessoa não esteja fazendo as coisas que tu está direcionando, talvez a pessoa não esteja ali tão comprometida com o processo dela, porque acontece. Como é que tu lida com isso? Será que tu te culpa, tu te frustra, tu acha que a culpa é tua? Tu entende talvez que a pessoa não tá tão comprometida assim e tu te posiciona? Muitas vezes, até pra gente conseguir ajudar alguém, pra gente conseguir dar resultado pra alguém, a gente precisa se posicionar como autoridade na situação. Esses dias uma terapeuta me chamou, ela ainda não é minha aluna. Ela trouxe ali ela disse que quer ser minha aluna e tal, tá me acompanhando, mas ela ainda não é minha aluna. E ela me trouxe que ela é muito insegura nos atendimentos e ela disse assim, esses dias eu fui atender uma psicóloga. Ela é terapeuta, ela tá fazendo formação em psicanálise, tem outras formações e ela foi atender uma psicóloga. E aí ela falou que ela se sentiu muito constrangida e insegura porque ela percebeu que a pessoa tava ali testando ela. Ela usou essa palavra. Por quê que ela se sentiu assim? Porque ela não estava, naquele momento, posicionada como a autoridade ali na sessão. Numa sessão, por exemplo, que existe ali uma terapeuta e uma paciente, a terapeuta precisa se posicionar como? Ela precisa conduzir a sessão. Tu não tem como tu dar resultado para outra pessoa se tu deixa a outra pessoa conduzir. Ela tá ali justamente porque ela precisa do teu conhecimento. É tu que tem que conduzir. E aí fica aí a reflexão no ar para vocês. Como você lida quando um cliente não responde ao processo? E aqui engloba tudo. Engloba o momento do atendimento, engloba antes dela comprar a tua sessão, quando às vezes ela te chama para saber do processo, para pedir valor, para saber como funciona. E como? Essa é uma, né? Eu quero que vocês reflitam. A outra que eu quero que vocês reflitam é como que você reage quando você não vê o resultado imediato. Tu estudou, tu tá aplicando as técnicas, tu tá trabalhando e tu ainda não está vendo o resultado. Talvez tu já começou a fazer conteúdo aqui no Instagram. Talvez tu até já tenha uma certa constância, mas tu ainda não vê resultado. Como que tu reage diante disso? Tudo isso que eu tô falando aqui, se tu não tiver essa competência emocional bem estruturada, tu não consegue sustentar. E o que acontece quando tu não consegue sustentar? A maioria desiste. E a gente não tá aqui pra desistir. Concordam comigo? Tá, e aí agora eu quero que tu pare e pense aí, eu quero que tu faça uma avaliação. Pensa aí em alguns pontos. E eu quero que tu te dê aí uma nota de 0 a 10. Como é que tá o teu autocontrole? Questão das tuas reações diante das situações, diante dos fatos, diante das pessoas, diante das dificuldades. Como é que tá o teu autocontrole? De 0 a 10. Coloca aí. É só pra ti. Se quiser, podem colocar aqui pra mim no chat pra mim saber. Mas é algo que tu precisa avaliar aí pra ti. E de 0 a 10, como é que tá a tua resiliência? O quanto tu, apesar
das situações, das circunstâncias, tu continua sem desistir. Agora avalia aí de 0 a 10. Como é que tá a tua disciplina, a tua constância naquilo que tu precisa fazer? E quando eu falo aquilo que tu precisa fazer, não tô falando só do trabalho, não. Eu tô falando de como tu tá cuidando de ti, da tua saúde, da tua energia, da tua parte emocional, da tua alimentação. De 0 a 10, como que está essa disciplina aí? Eu chamei aqui de disciplina emocional, mas engloba tudo isso. Muitas vezes a gente nem para pensar nisso. E na maioria das vezes é justamente isso que tá aí enfraquecendo os teus resultados. Te enfraquecendo e impedindo que esses resultados cheguem. Então reflitam sobre isso e avaliem como é que tá essa parte de vocês. E nessa parte eu sempre falo, eu falei ali antes, né? Principalmente quem é terapeuta precisa de um acompanhamento, precisa de alguém para conduzir, de ajudar nessa parte. Por quê? Terapeuta ajuda todo mundo e muitas vezes ela não consegue se ajudar e é normal. Tá tudo bem. Porque quando é para olhar para nossa própria dor, meio que a gente fica cega. Eu falo por mim. Eu sou mentora comportamental, eu sou analista de temperamentos humanos, eu sou terapeuta. E muitas vezes eu preciso de ajuda, eu vou lá, chamo uma colega terapeuta para me ajudar. Por quê? É muito fácil eu conduzir pessoas, eu avaliar comportamentos, eu analisar, eu conduzir ali numa sessão terapêutica, olhando para a raiz emocional do problema daquela pessoa. Mas e quando o problema é em mim? E quando a raiz emocional que eu preciso encontrar é minha? É muito difícil a gente se olhar de fora. Porque a gente tem nosso próprio julgamento. Essas travas que a gente tem meio que cegam a gente. Então a gente precisa de uma outra profissional para nos conduzir, nos ajudar. E para isso tu precisa trabalhar a tua humildade, porque tem muitas terapeutas que elas não se permitem serem atendidas por outra terapeuta porque pensam, eu sou terapeuta, eu mesma tenho que resolver isso aqui. E não é assim que funciona. E eu acho que talvez isso aqui tirou um peso aí das costas de muita gente. Porque eu vejo muitas terapeutas falarem, nossa, como é que eu vou dar resultado para as pessoas se eu não resolvi a minha vida ainda? E talvez tu esteja tentando resolver sozinha. E aí tu precisa entender que muitas vezes, na maioria das vezes, tu não vai conseguir resolver sozinha. Tu precisa de alguém para te conduzir. Assim como tu ajuda as outras pessoas, tu conduz as outras pessoas. Tem um momento que tu precisa baixar a guarda e virar paciente, virar cliente, virar aluna. Vocês já pensaram nisso? Quando eu entendi isso, me libertou de muitas coisas. Porque por um bom tempo ali eu pensei que como eu era formada, eu tinha todos esses conhecimentos, eu ajudava tantas pessoas, eu precisava resolver sozinha. Mas não é assim que funciona. Às vezes numa conversa, a outra pessoa consegue ver coisas que tu não tá conseguindo ver. Às vezes é uma pergunta que a pessoa te faz, que te traz aquela resposta que só tu tem, mas que tu precisa de alguém para te perguntar, para essa resposta vir. Então eu quero que vocês também se abram para isso e sejam humildes, para de fato entender que vocês também precisam de ajuda. Isso é muito importante. Eu diria até que é uma das coisas mais importantes que tem. Porque senão tu fica presa aí nos teus problemas e como é que tu vai ajudar as outras pessoas? Tu precisa também te liberar, tirar essas cargas, essas culpas e essa responsabilidade de eu tenho que resolver aqui sozinha, porque não é assim que funciona. A segunda competência, muitas de vocês já têm e têm muito,
que é a técnica, que é as formações, que é os diplomas, que é tudo que tu já estudou, que é o que tu tá aí executando. E isso importa, sim, é muito importante. Só que se tu tem só a técnica e não tem esse fortalecimento emocional ali que eu falei, tu não consegue aplicar. Porque assim, ó, a técnica é algo cognitivo, aprendizado, tudo isso, teu conhecimento é cognitivo. A aplicação é muito emocional. Se o teu emocional tá abalado, tu trava e tu não consegue agir. Por isso que uma sozinha não vai funcionar. Só competência técnica não vai funcionar. Tu precisa dela? Tu precisa dela. Ela é essencial, mas sozinha ela não consegue te dar resultado. E tu não vai conseguir se destacar. E nessa área, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que estudar sempre, a gente vai ter que estar sempre se atualizando, vai ter que estudar muito. Porém, não adianta só estudar e não conseguir aplicar. Por isso que essa parte emocional precisa ser tão trabalhada e é tão importante. Então, eu preciso estudar, entender, aplicar e aí vem a terceira. Bom, entendeu aqui que, antes da gente ir pra terceira, não basta tu ficar aí acumulando técnica ou pensar, isso acontece muito. Eu preciso de mais um curso. Mais aquela técnica. Nossa, se eu aprender aquela técnica, eu tenho certeza que vai chover de cliente aqui. E muitas vezes tu não sabe nem te vender. E aí já vem logo ali que a gente vai falar da nossa terceira competência. Mas entenda que não basta ficar acumulando técnica. É preciso tu saber transformar esse conhecimento em algo vivo, em algo aplicável, em algo que vai trazer resultado para as pessoas e para ti, porque precisa ser rentável também. E aí a gente vai para nossa terceira competência, que é a competência estratégica. Gente, a verdade é que tu pode ser incrível no que tu faz, mas se tu não souber se posicionar, vender, captar cliente, tu vai virar só mais uma terapeuta ou profissional aí frustrada. Não basta tu ser boa, nem muito boa. Tu tem que saber mostrar para as pessoas o quanto tu é boa. Tu tem que saber se vender. E isso é algo também que quando eu entendi, me abriu várias portas. Quando eu entendi que não bastava só a técnica, também não bastava só eu trabalhar minha parte emocional, mas que eu precisava trabalhar com estratégia, com foco, entendendo como que ia ser o processo, o que eu precisava fazer, como vender, como produzir conteúdo, como me posicionar no Instagram. Todas essas estratégias, elas são essenciais para te conseguir colocar esse teu trabalho, essa tua missão, esse teu propósito no mundo. Porque como eu falei, não adianta tu ser muito boa e ficar escondida e as pessoas não saberem o quanto tu é boa. Talvez tu é muito boa no atendimento, mas tu não é tão boa assim em produzir conteúdo e os teus conteúdos não mostram tudo o que tu sabe. E tu precisa aprender a fazer isso. E aí aqui vem aquele dilema, né? Tu investiu em muitas formações. Tu investiu muito dinheiro. A gente sabe que a maioria das formações que vocês fizeram não são baratas. Tu investiu energia, tu investiu tempo, estudando, se dedicando. E agora tu não sabe como se vender. E aí tu não tem retorno. E aí tu entra para aquele ciclo de frustração, que é o que eu mais ouço aqui das terapeutas. Nossa, eu sei que eu tenho potencial, mas eu não consigo me vender. Eu não consigo fechar uma venda. As pessoas até me chamam, se interessam, mas aí elas falam que vão pensar e não me respondem mais. E assim vai.
E aí, na prática, não tem como aqui em uma live eu te falar de todas as estratégias que tu precisa e te ensinar todas. Obviamente que não. Para isso eu tenho lá o meu treinamento, onde eu ensino tudo isso. E, como eu sempre falo, não é à toa que eu tô fazendo lives aqui todos os dias. A ideia das lives é que sejam curtas, 30, 40 minutos, só que todos os dias eu vou trazer algo aqui que vocês vão aplicar na vida de vocês. Se vocês forem juntando tudo que vocês vão aprendendo aqui nas lives, mais os conteúdos, vocês já vão sair da estaca zero, começar a se movimentar para começar a ver um resultado. Mas é óbvio, né, gente, que eu não consigo entregar tudo aqui nas lives. Mas eu estou dando o meu máximo. E, de fato, eu estou me dedicando, colocando muito amor, muita energia aqui para vocês pegarem, aplicarem e começarem a já ter resultado aqui a partir das lives. E vamos lá. Na prática, tá? O que em primeiro lugar aí vocês precisam saber? Inclusive, teve live nessa semana que eu falei mais a fundo um pouquinho disso. Então, se vocês não assistiram as outras lives da semana, assistam. Se eu não me engano, foi na quarta. Mas teve live segunda, terça, quarta. Assistam todas. Eu disse para as meninas na quarta: peguem um caderno para essas lives, porque vocês precisam anotar os exercícios, as técnicas, os planos de ação e aplicarem aí na vida de vocês. Porque sem aplicar, vocês não vão ter resultado. Só assistir não adianta. Tem que botar a mão na massa. É o movimento que vai trazer o resultado aí para vocês. E aí, falando aqui das estratégias práticas, o que vocês precisam em primeiro lugar? Se posicionar com clareza. Qual é a dor que tu resolve e para quem tu resolve? E vocês já me viram falar disso aqui outras vezes e vocês vão me ver falar disso aqui muitas vezes, porque isso é uma das coisas mais importantes. Que dor tu resolve e para quem tu resolve? Quando tu pega essa resposta e tu decide qual é a dor que tu resolve e para quem que tu resolve, tu começa a construir conteúdos para te trazer autoridade, para ensinar as pessoas sobre isso, para conectar as pessoas, mostrar que tu entende essa dor dela, que tu já atendeu outras pessoas com essa dor, que tu já passou por isso e conseguiu resolver na tua vida. E aí tu começa ali a dar uma direção para as pessoas. Então tu começa a ofertar o teu produto, a levar elas para algum lugar. E quando tu entende o que tu resolve, para quem tu resolve, tu começa a colocar isso aí nos teus conteúdos, na tua conversa com a tua audiência, tu começa a se destacar e mostrar que tu é diferente, que tu tem ali algo diferente. E isso aí também eu quero que tu te questione aí. Qual é o teu diferencial? Qual é aquela coisa que só tu tem, que só tu faz, que vai conectar as pessoas e pensar: nossa, eu quero que essa pessoa me atenda, eu quero que essa pessoa seja minha terapeuta, eu quero que essa pessoa seja minha mentora, porque ela mostrou ali que ela faz algo exclusivo que só ela faz. E tu tem esse algo exclusivo que só tu faz aí em ti, e muitas vezes, por te comparar demais com outras pessoas, tentar talvez até imitar outras pessoas, tu tá deixando isso aí de lado que talvez é o teu ouro, que é o teu diferencial, que é aquilo que é só teu, tua essência, que é o que vai conectar as pessoas. E eu quero que tu também reflita qual é esse teu diferencial. E por último, eu quero te perguntar o seguinte: se hoje alguém entrar no teu Instagram, vai te enxergar como? Como uma especialista ou como alguém que fica ali só compartilhando rotina, frases bonitas? Se eu entrar agora no teu Instagram, eu vou saber o que tu faz? Qual é a dor que tu resolve? Quem são as pessoas que tu atende? Qual é a visão que eu vou ter chegando agora lá no teu Instagram? E se eu chegar lá no teu Instagram agora, e aí eu quero que tu tenha esse olhar,
Eu cheguei lá, vi tua bio, vi teus primeiros posts, vi teus destaques. Qual a impressão que eu vou ter? Nossa, a Maria pode me ajudar. Gostei do perfil, vou ficar. E aí eu passo a te seguir. Ou eu chego no teu perfil, olho, o que ela faz? Mas o que será que ela vende? O que será que ela resolve? Ai, tá confuso isso aqui. Ai, eu não vou seguir. Eu sei que essa reflexão pode até doer, mas ela precisa ser feita. Então eu quero que tu entre no teu Instagram agora e tenha esse olhar de fora. Finge que tu chegou no teu Instagram, tu é uma pessoa estranha, ela não te conhece. Qual é a visão sobre ti que ela vai ter? Pra confiar em ti, pra querer continuar e permanecer ali. Tem conteúdo de valor? Tu tá mostrando a tua essência, tu tá falando... a pessoa entra no teu Instagram e ela te vê lá, tem vídeos teus, ela conhece a tua voz, como tu fala, como tu conversa, o teu jeito. Porque hoje em dia, se não tiver essa conexão, tu não vai vender. E por mais que seja difícil pra ti, se talvez tu ainda não faz isso, tu vai ter que aprender a fazer. E aí tu precisa buscar alguém que saiba desse caminho pra te mostrar. E obviamente que se tu quiser me escolher, eu vou ficar muito feliz. Mas pra fechar aqui, que a nossa live não é pra passar de 30, 40 minutos. E hoje é sexta-feira, né, minha gente? As 3 competências que tu precisa. Não tem como tu não desenvolver essas 3. Emocional, técnica e estratégica. E aqui eu trouxe uma pincelada de cada uma delas para vocês, mas é para começar a abrir de fato a mente de vocês e vocês entenderem que vocês precisam sim começar a olhar para isso. O mercado, ele não premia quem sabe muito. O mercado, ele premia quem sabe transformar o conhecimento que tem em resultado para si mesmo e para as outras pessoas também. E aí, se tu não aprender a se destacar, tu vai acabar se escondendo aí, continuando invisível e pior, escondendo um talento teu que tu tem, que é só teu e que o mundo precisa. Eu sempre digo, né, que quando a gente não sabe se vender, quando a gente não sabe colocar ali o nosso trabalho no mundo, a gente tá sendo até egoísta. Porque a gente não tá só deixando de ter os resultados que a gente quer, mas a gente também tá deixando de ajudar muitas pessoas que precisam desse nosso trabalho. Então eu te convido para fazer essas reflexões. Pega papel e caneta, responde todos os pontos que eu trouxe aqui para te refletir e avalia onde tu tá acertando, onde tu precisa melhorar. E eu vou dizer pra vocês, se vocês não acompanharam as lives, hoje a gente tá na live 15, então teve live aqui todos os dias. Fora as de quinta-feira que eu faço com a Denise, que são maravilhosas também. Então, se somar com as da Denise, passa de 50 lives. Peguem um caderno de vocês e no final de semana, no lugar de fazer algo que não vai te trazer resultado nenhum, no lugar de ficar talvez rolando feed, se comparando, olhando pessoas que não tem nada ali para te ensinar, maratona essas lives. Pega papel e caneta, anota, faz lá os planos, as atividades, as reflexões. Olha para tua vida, olha para o teu Instagram, olha para tua parte profissional, olha o que tu precisa aí desenvolver e começa. Ontem na live a gente falou sobre comece de onde você está. Vai lá e assiste a live. Começa de onde tu tá. Não importa tudo que tu estudou, tudo que tu já fez, tudo que tu já errou. A partir de hoje, começa com esse olhar certo, com esse olhar com direção, entendendo o que tu precisa de fato desenvolver e buscando desenvolver. Quem vai poder te ajudar nisso? Eu tô aqui de coração aberto para te ajudar nisso. Só que tu precisa querer e tu precisa decidir.
E é por isso que terça-feira vocês vão saber de uma novidade aqui. Eu ainda não posso contar. Tá coçando a minha língua pra contar? Tá coçando. Mas eu só vou poder contar na terça-feira. Então continuem acompanhando aqui os conteúdos, as lives que terça vocês vão saber. Mas só pra dar um spoiler aqui, eu vou trazer pra vocês um presente que tem tudo a ver com tudo que eu falei aqui hoje, onde a gente vai juntas aprofundar isso. E como eu falei, é um presente. Então continuem aqui me acompanhando, que eu prometo pra vocês que vai valer a pena e vocês vão me agradecer muito depois. Domingo sai o cronograma da próxima semana de lives. De novo, a gente vai ter live todos os dias. Maratona aí, final de semana, as lives que já estão. Eu tô deixando todas elas salvas pra vocês não ter desculpa de não deu tempo de anotar. Volta, assiste de novo, anota e aplica. Porque todas elas têm mão na massa para vocês de fato aplicarem e já começarem a ter resultados aí na vida de vocês. E não se esqueçam de me contar. Me contem como está sendo essa experiência, se vocês estão aplicando, se vocês estão vendo o resultado. Tragam lá para mim no direct ou abaixo da live, pode colocar lá nos comentários o que está trazendo aí de valor para vocês, o que vocês querem mais que eu fale aqui, o que vocês têm aí dificuldade que eu ainda não falei que vocês querem que eu traga. E aí a gente vai aqui ajustando os nossos cronogramas e eu vou incluindo muitas coisas que vocês já me trouxeram lá nas caixinhas de perguntas, eu já montei lá, já coloquei no cronograma e a gente já vai ter live para aprofundar um pouco mais, porque ali numa caixinha de perguntas em 1 minuto, 2 minutos, eu não consigo te responder tão diretamente. Certo, minha gente? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana abençoado para vocês. E segunda, nós estamos juntas aqui de novo.